Ocupo a tribuna mais uma vez e, claro, para fazer um registro das manifestações ocorridas no dia 31 de março, enfim, dos últimos acontecimentos, e começo, senador Elmano, dizendo da nossa alegria, porque a democracia, nessa segunda-feira, inicia a semana revigorada. Me refiro exatamente à última quinta-feira, portanto, 31 de março, quando quase 1 milhão de pessoas foram às ruas, de todo o Brasil em mais uma demonstração de que nosso povo não aceitará o golpe parlamentar que alguns tentam levar a cabo neste Congresso. As ruas, senador Elmano, mais uma vez estão gritando que não vai ter golpe, demonstrando que não abrem mão da conquista, que não abrem mão das conquistas obtidas ao longo dos últimos 13 anos. Ao contrário, as ruas estão deixando cada vez mais claro que o que queremos é mais avanço no campo social, pois esse foi o projeto eleito em 2014 com Dilma presidenta. E os 54 milhões de eleitores da presidenta Dilma não estão dispostos nem dispostas a deixar que a retirem do cargo sem ela ter cometido crime de responsabilidade algum, condição que todos nós sabemos imprescindível para um processo de impeachment. Portanto, senhor presidente, na defesa dessas conquistas, que, por exemplo, aqui em Brasília, que coisa linda, eu estava lá em Natal, mas acompanhamos, as manifestações pelo país inteiro. No dia 18 foram cerca de 50 e pouco cidades, agora no dia 31 de março as manifestações foram realizadas em mais de 75 cidades. Brasília fez uma festa belíssima, em defesa da democracia, quando mais de 100 mil pessoas foram para as ruas no último dia 31. Ou seja, na verdade, o balanço que nós temos desse dia 31 é em torno de 1 milhão de pessoas que tomaram conta das ruas, repito, na defesa firme, apaixonada da democracia. Meu estado, lá, Natal, também não fez diferente, senador Elmano. Aliás, Natal fez bonito no dia 18 e no dia 31 fez mais bonito ainda. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, a própria Polícia Militar tinha divulgado no dia 18 que 17 mil pessoas tinham ido para as ruas de Natal contra o golpe em defesa da democracia. Nessa última manifestação, a própria Polícia Militar admitiu que não tinham sido 17 mil, que tinham sido mais de 20 mil pessoas. Nos cálculos dos organizadores, na verdade, foram 40 mil pessoas que saíram às ruas em Natal, em uma belíssima manifestação que comportou, essa sim, todas as cores que compõem a nossa sociedade. Ao contrário de uns e outros que pensam ter o monopólio sobre as cores da bandeira nacional, na nossa demonstração de apreço pela democracia, não houve espaços para preconceitos e exclusões, pois é assim que nós imaginamos o mundo. Contamos com manifestações culturais de estudantes e movimentos sociais, todos eles manifestando a importância da defesa da democracia brasileira. Ficou claro que mesmo aqueles que estão descontentes com o governo, mas prezam a democracia, estão dispostos a garantir que não vai ter golpe. O povo brasileiro está cada vez mais se posicionando, dizendo que não contem com o povo brasileiro para ele dar respaldo a essa tentativa de golpe,
a essa tentativa de ruptura do Estado democrático de direito. Aliás, senhor presidente, eu quero dizer que eu me emocionei mais uma vez e muito no dia 31 de março em Natal, até pelo simbolismo que tem. O 31 de março, né, há 52 anos atrás, foi o 31 de março do golpe, que jogou esse país nas trevas. E é evidente que aquela data era uma data em que a gente homenageia não só os lutadores de hoje, como os lutadores de ontem. Impossível não lembrar, por exemplo, no dia 31 de março, de Djalma Maranhão. Saudoso prefeito Djalma Maranhão, o melhor, né, e o maior prefeito que Natal já teve até hoje, pela grandiosidade da sua obra. Foi o único momento em que Natal, de fato, experimentou uma verdadeira gestão, né, popular. Né? Foi um governo inovador por tudo que Djalma fez, principalmente no campo da educação e no campo da cultura. Foi na época de Djalma Maranhão, né, que nós tivemos a experiência que até hoje é reconhecida em todo o mundo, a chamada experiência de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que foi um programa muito importante para enfrentar a questão do analfabetismo naquela época. E Djalma pagou o preço, né, exatamente por ser um democrata, por ser um nacionalista, pagou o preço porque quando veio a ditadura militar, ele foi um dos exilados e, portanto, teve o seu mandato roubado, arrancado à força naquela época, né, pela ditadura militar. Eu faço essas considerações para dizer, senador Elmano, quanto eu me lembrei de Djalma Maranhão no dia 31 de março, porque ele já se foi. Ele, inclusive, morreu no exílio, lá em Uruguai. Não teve oportunidade sequer de voltar vivo para a sua terra natal e para o Brasil. Dizem, inclusive, que ele era tão apaixonado por Natal que uma das causas que contribuiu para a sua morte foi exatamente o abatimento que tomou conta dele. Então, eu quero dizer que naquele 31 de março agora de 2016, Djalma estava ali presente no meio de nós. E certamente, né, o orgulho que Djalma tem de ver a sua Natal, de repente, na vanguarda também dessa luta a nível do Rio Grande do Norte, se somando, né, com essa resistência popular em todo o país. Mas, senhor presidente, quero ainda aqui também colocar que é evidente que há um consenso cada vez mais crescente, né, que o impeachment perde força, senador Elmano. Por exemplo, o ministro que foi ministro dos governos Sarney e no governo FHC, me refiro ao economista Bresser Pereira, que nesse final de semana ele dizia que ficou claro que o impeachment é golpe, não havendo cabimento para que ele seja ultimado pelo Congresso Nacional. Diz o ex-ministro Bresser Pereira, que colaboraram para o enfraquecimento desse golpe parlamentar, o vigor cada vez mais demonstrado pelas manifestações de rua em defesa da democracia. Diz também o ex-ministro Bresser Pereira que o impeachment perde força também com o episódio lamentável que foi o desembarque do PMDB do governo em um flagrante comportamento oportunista. Mas eu quero dizer aqui ainda, senhor presidente, que, infelizmente, né, aqueles que insistem, né, em golpear a democracia não se conformam, né? E a iminente derrota do impeachment está levando os nossos adversários ao desespero. Eu me refiro aqui a mais um ataque, por que não dizer um dos ataques mais sórdidos, que setores da mídia conservadora, aliada, né, da direita, desfechou exatamente contra a presidenta Dilma nesse último fim de semana. Falo aqui, senhor presidente, da edição criminosa da Isto É deste fim de semana, exibindo em suas páginas
um conteúdo de violência sexista e de gênero contra a presidenta Dilma, ferindo os princípios legais dos direitos humanos e, portanto, atuando na desconstrução da imagem da mulher perante a sociedade brasileira e mundial. Por isso que quero aqui, nesse momento, senador Eumano, me somar às vozes de milhares de mulheres, não só pelo Brasil, mas já pelo mundo afora, que já se manifestaram em repúdio a essa matéria absurda, criminosa, que a Isto É exibiu nesse final de semana. Inclusive uma matéria mentirosa, né? Mas eu quero aqui dizer, senador Eumano, que este país não será o país do ódio e não será o país do machismo de maneira nenhuma. Essa revista, o mínimo que ela deve é pedir desculpas, não é a presidenta Dilma, mas é às mulheres do Brasil. É inadmissível, é inaceitável que, de repente, uma revista que chega nos lares, inclusive, né, das famílias brasileiras, se preste a fazer um jornalismo de esgoto desse. Nós exigimos respeito. Exigimos respeito. A luta política tem que ter limites. Quero aqui, inclusive, por exemplo, senhor presidente, quero aqui trazer ao conhecimento dos telespectadores o depoimento de Sandra Brandão. Quem é Sandra? Sandra exatamente trabalha com a presidenta Dilma e ela normalmente nunca se posiciona, trabalha na assessoria. Mas ela ficou tão indignada, né, com essa matéria horripilante da Isto É, que ela fez questão de colocar no Facebook dela o seguinte depoimento, que passa a ler agora rapidamente. Abre aspas, raramente faço comentários aqui no meu Facebook. Hoje, depois de ver a capa da Isto É e ler o texto que a acompanha, é inevitável fazer uns comentários. Primeiro, embora seja acostumado a ver na mídia relatos de reuniões de que participo, relatos de reuniões de que participo completamente distorcidos, sempre sob o codinome, abre aspas, fontes do Palácio, nunca tinha visto tanta mentira por linha escrita, diz Sandra Brandão, que trabalha na assessoria da presidência. Segundo, continua ela, ao contrário do que é dito, o que surpreende a todos nós que temos tarefas a cumprir junto à presidenta é sua extraordinária força e capacidade de não se deixar abater. A pergunta mais frequente entre nós fala Sandra, como ela consegue se manter tão firme, né, em meio a uma conjuntura tão dura, né, tão tensa como essa, e sendo, inclusive, às vezes, atacada, né, de maneira tão covarde e tão vil como foi a matéria da Isto É nesse final de semana. Diz ainda Sandra Brandão, será que se a presidência estivesse ocupada por um homem na atual conjuntura, os termos da matéria seriam os mesmos, senador Eumano? Descontrole emocional, medicação para esquizofrenia e coisas do tipo são linhas de argumentação vergonhosas, oriundas de cabeças que não superaram ainda o conceito, entre aspas, do sexo frágil. Quarto, a democracia será muito melhor e mais forte quando a imprensa voltar a publicar notícias abandonando a ficção, gênero no qual ela não deve se aventurar. E quando pudermos, com agilidade, obter na justiça o direito de resposta contra as peças ficcionais que querem incitar o ódio e a intolerância. A raiva e o nojo são grandes, mas menores que a certeza de que, até 31 de dezembro de 2018, o meu país, o nosso país, será governado por mulher, uma guerreira com quem tenho a honra de trabalhar. Faço minhas aqui as palavras de Sandra Brandão, assessora da presidência, e fecho aspas. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que tratar
qualquer mulher dessa forma, ultrajante, é realmente uma atitude que dá nojo. Mas, para quem conhece a presidenta Dilma, a Dilma Coração Valente, que não sucumbiu nem nos porões da ditadura civil-militar, acha mais revoltante ainda essa tentativa de se atacar a honra da presidenta. E ainda, não sei se o senhor percebeu, senador Eumano, eles usaram a foto que eles botaram na capa da Isto É a foto quando do Jogo do Brasil, um dos quais a presidenta participou, foi assistir, e aquela foto ela comemorando o gol da seleção brasileira. Seria cômico, né, se não fosse trágico. Parece que a imprensa que tanto lutou pelo golpe agora está tendo de buscar outras alternativas, nem um pouco louváveis. Vejam, por exemplo, editorial da Folha de São Paulo de hoje. No último fim de semana, né, que reconheceu que não há mais como defender um processo de impeachment, pois do jeito que está não há dúvida de que é golpe e que não passará. E aí o que a Folha agora propõe? Simplesmente propõe agora que a renúncia da presidenta Dilma. É brincadeira um negócio desse. É brincadeira isso. Ela propõe a renúncia de Dilma, de Michel Temer, de Eduardo Cunha, etc, etc. O que eu quero aqui colocar, primeiro com relação ao seu Eduardo Cunha, né, que infelizmente segue ainda na cadeira de presidente da Câmara, manobrando, inclusive para que o processo que ele responde lá por quebra de decoro parlamentar, né, possa se estender cada vez mais. É uma vergonha para o Brasil o senhor Eduardo Cunha sentado ainda na cadeira da presidência da Câmara, um presidente que o Brasil inteiro, inclusive, sabe que aceitou o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma por um ato meramente de vingança. Todos se lembram. A vingança foi porque exatamente no final do ano passado o meu partido, corretamente, não aceitou de maneira nenhuma fazer parte do acordão que ia livrar a cara dele no Conselho de Ética. Até porque ele, o Brasil inteiro sabe, ele não está sendo apenas acusado, ele já é réu, respondendo a vários processos de ocultação de bens, de contas no exterior, etc, etc. Então, esse presidente da Câmara, infelizmente, esse sim, os motivos existem mais do que de sobra e suficientes para que ele não tivesse mais no plenário daquela casa e muito menos, de repente, comandando um processo de impeachment contra uma presidenta sob a qual todos nós sabemos que não há absolutamente base legal, porque ela não cometeu crime de responsabilidade nenhuma. Quanto ao vice-presidente Michel Temer, que eu quero aqui colocar, ele foi eleito na chapa com Dilma, aliás, ele foi eleito, inclusive, para ser vice-presidente, não presidente. Mas, infelizmente, né, o PMDB tomou uma decisão precipitada e acabou o vice-presidente participando de uma conspiração contra o governo. Né? O governo, inclusive, do qual ele participou até bem pouco tempo, inclusive na condição de vice-presidente. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que nós estamos cada vez mais confiantes de que os que tentam golpear a democracia vão quebrar a cara, porque a população está cada vez mais atenta, está cada vez mais separando exatamente o joio do trigo. Ela está cada vez mais entendendo, né, que o processo de impeachment contra a presidenta não se sustenta de pé, porque, em que pese, o instrumento do impeachment está previsto na Constituição. Entretanto, é imperativo para que esse processo de impeachment seja usado, é imperativo que ele esteja de acordo com os ditames constitucionais, ou seja, que houvesse crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma, e isso não aconteceu e nem acontecerá. Quero só mais rapidamente, senhor presidente, aqui também dizer que o movimento contra o impeachment ganha força não é só no Brasil, é no mundo.
É importante aqui lembrar que a opinião pública de várias partes do mundo estão de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Personalidades de diversos países têm assinado manifestos contra o golpe em curso no Brasil. O Mercosul deve soltar uma nota em breve também contra o golpe. Em recente visita à Argentina, o presidente do poderoso Estado, o poderoso presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente argentino, o senhor Maurício Macri, também ressaltaram que a democracia brasileira é madura e suas estruturas são fortes. Por exemplo, enfim, a imprensa, né, não é só na América Latina, é na Europa que cada vez mais se posiciona no sentido de que, repudiando essa tentativa em curso de violar a Constituição e, portanto, aplicar um golpe, quando, na verdade, a presidenta Dilma foi eleita, né, pelo voto livre e direto na urna, não cometeu crime de responsabilidade, e o que o Brasil quer é paz. O que o Brasil quer é que a Constituição seja, portanto, respeitada. Eu quero terminar, senhor presidente, que eu já estou passando aqui do meu tempo. Quero terminar dizendo aqui a Vossa Excelência que quero terminar exatamente homenageando os lutadores e lutadoras pela democracia de ontem e de hoje. Homenageio os que foram às ruas na noite que durou 21 anos, me refiro ao 31 de março de 1964. E homenageio os lutadores de ontem nas figuras, como já mencionei aqui, de Djalma Maranhão, do estudante Emanuel Bezerra, a Natália de Souza Alves, lá do meu estado, Rio Grande do Norte. Mas homenageio os lutadores de ontem também nas figuras de Leonel de Moura Brizola, Carlos Marighella e tantos que lutaram para acabar com os dias sombrios em nosso país. Quero também homenagear agora os lutadores de hoje, que neste último 31 de março ocuparam as ruas para dizer não à ruptura do Estado democrático de direito. O simbolismo na escolha da data da última manifestação não foi por acaso. Em 1964, portanto, há 52 anos, o dia 31 de março foi marcado por uma das páginas mais tristes de nossa história. Agora, o 31 de março de 2016 entra para a história como o dia em que nós começamos a sepultar o golpe. Entra para a história como o dia da defesa da democracia. O dia em que se inscreverá nos livros o nome de milhões que disseram em alto e bom som que este país não entrará em uma nova era de trevas e que, portanto, não vai ter golpe. Viva a democracia!